Fala pessoal, aqui quem vos diz é Felipe Veloso, criptomestre, e hoje eu vou te falar o que eu aprendi vivendo 10 anos de vida global. 10 anos atrás, quando eu tinha 21 anos, eu morava numa cidade bem local, não falava inglês e ninguém no meu círculo morava fora do país. Ir para outros lugares era coisa que eu só via em filme. E aí eu decidi, cara, eu vou sair do país. Paguei o preço, vou falar um pouco sobre isso no vídeo, e isso me ensinou muita coisa e mudou completamente minha vida. Então vamos lá. As 5 coisas que eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi é que dinheiro e pessoas e oportunidades estão no mundo inteiro. Eles não são locais, eles são globais. A primeira viagem que eu fiz foi quando eu tinha 21 anos, que eu vendi tudo que eu tinha, que não era quase nada. Fui para a África do Sul, porque era mais barato. E lá eu aluguei, fiquei num albergue com pessoas do mundo inteiro. Gente do Quênia, Angola, Congo, Camarões e até alguns europeus. E lá eu entendi que independente de quão pobre o país seja, as pessoas trabalham, as pessoas ganham seu dinheiro, as pessoas têm sonhos, as pessoas fazem coisas, as pessoas têm casas e tudo isso tem valor. Hoje eu moro na Argentina. Se você passar aqui nessa rua que eu moro aqui, você vai ver um tanto de apartamento. E todo mundo, sempre todo apartamento tem um dono. E esses apartamentos custam 500 mil dólares, 400, 300, 1 milhão de dólares. E sempre tem um dono, ou seja, tem dinheiro e oportunidade no mundo inteiro. Às vezes a gente fica com a cabeça local, como eu tinha minha vida inteira até os 21 anos, que a gente imagina que o mundo é a nossa cidade. Que as oportunidades da nossa cidade são todas que existem e vencer na vida é vencer na nossa cidade. Só que, cara, vencer na nossa cidade é muito mais difícil, porque todo mundo lá compartilha a cultura que a gente vive, tem os amigos, tem os estigmas que a gente criou com nossos amigos conforme a gente cresceu. Por exemplo, eu era um cara muito brincalhão, eu fazia muito piada comigo mesmo, para o pessoal me aceitar e tudo mais. Então eu tinha aquele estigma. Se eu chegasse fazendo uma coisa totalmente diferente, todo mundo ia me criticar e ia me jogar para baixo. Quando você sai do país, tem um mundo de oportunidades novo. E cara, em todo o país, em toda cidade, tem algum tipo de coisa econômica acontecendo, atividade econômica, mulheres, oportunidades, eventos, networking, todo o país tem aquilo que a sua cidade tem. Só que sem o estigma, você pode começar totalmente do zero. Então, entender isso me fez perder um pouco daquele medo de sair para outros lugares, porque todo lugar tem oportunidade. E, além de ter as oportunidades, as minhas características em outro lugar que tem uma cultura diferente vão me trazer alguns benefícios. Alguns malefícios também, mas se eu focar nos benefícios, eu vou ser diferente. Tudo que é diferente tem valor. Anota isso aí. Número 2. O risco, ele traz uma áurea para você. Todo mundo que pega um grande risco para fazer alguma coisa muito louca, sempre pro resto da vida essa pessoa vai ter uma áurea sobre ela. Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu larguei tudo para me começar a viajar, fui para a África do Sul, fui para o Quênia, depois eu fui para a França numa bolsa de estudo. Conforme eu fui progredindo nessa vida global, com muito suor, ficando quebrado muito tempo, conforme eu fui progredindo, em cada lugar que eu ia, eu me transformava em uma pessoa mais legal. O meu caráter, tipo, a minha persona. Imagina um filme, você tem o personagem principal. E você, todo mundo é personagem principal da sua própria vida. O personagem ficava mais interessante. E até para conversar com as mulheres. Na minha cidade, eu era simplesmente um cara quebrado, gordinho e chato. Conforme eu pegava risco e viajava, eu me transformava em uma pessoa mais legal. Então eu conversava com as mulheres e eu era mais interessante. Inclusive falando de mulheres. Ei, Ana, vem cá. Hoje eu tô aqui em Buenos Aires. Né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu larguei o emprego em Wall Street, mudei para Buenos Aires. Olha aqui, ó. Quem acabou de chegar aqui. Essa aqui é a minha esposa, uma ucraniana. O meu filho é americano, metade ucraniano e a família... A família da minha esposa acabou de chegar da Ucrânia para visitar a gente. E isso eu só consegui porque, cara, cria-se uma áurea. Conforme eu ia viajando, eu me tornava uma pessoa legal. Eu conversava com uma loura linda dessa, ela achava a minha vida legal. Isso jamais ia acontecer se eu tivesse ficado na minha cidade. Ei, linda, thank you. Love you. E aqui, tava chegando uma argentinazinha aqui. Esse aqui é americano, esse aqui vai ser argentina. Privet, papulha, privet, mamulha, privet, sistra. Mas vamos lá, coincidência. Mas então, hoje eu só consigo viver essa vida porque
mudar e tentar bolsas e sair da minha zona de conforto gerou uma áurea em cima de mim. Inclusive, eu cheguei, galera, a trabalhar em Wall Street. Depois eu falar um pouco mais da minha progressão. Mas depois de começar a ter uma vida internacional e voltar e quebrar a cara no Brasil, eu raspei minha sobrancelha, fui estudar para um mestrado fora do Brasil, passei um mestrado com bolsa nos Estados Unidos, fui para lá ainda sem sobrancelha e, cara, toda mudança que eu fazia eu criava uma áurea, né? E o último risco que eu tomei, que foi sair de Wall Street, que foi o lugar que eu cheguei depois de estudar, de fazer 2 mestrados nos Estados Unidos, conseguir um estágio em Wall Street, depois mudar para Nova York, ser promovido 3 vezes. Mas durante todo esse processo, quando eu larguei o trabalho para focar na empresa que eu fiz cripto em paralelo ao meu trabalho, que hoje é a maior empresa de pagamentos cripto do Brasil, que chama 4P Finance. Quando eu larguei, em vez do pessoal olhar com uma cara negativa, você está largando os Estados Unidos e largando Wall Street para ir para a Argentina, como assim? Em vez de olhar assim, o pessoal olhava com uma admiração. Tanto que o chefe do meu chefe, ele veio até mim no meu último dia e, pô, me cumprimentou, me abraçou e falou, cara, eu acredito nisso, tipo, eu aprecio o que você está fazendo, eu te admiro. E quando você vir aqui em Nova York, cara, eu quero que a gente saia para tomar uma cerveja, eu admiro isso aí. Logo depois desse dia, né, dessa hora, a gente saiu para beber e ficamos bebendo até 3 da manhã. Eu e os outros caras gigantes lá do banco, Bank of America. Tanto que eu fiz um story, se você entrar no meu Instagram, eu fiz um story desse último dia lá, tá todo mundo lá bebendo, ficando bêbado, até de madrugada. Então, isso só acontece porque o risco, ele te cria uma áurea. As pessoas que tomam risco, elas têm uma áurea. E tem até um caso engraçado, cara, essa frase que mudou muito meu mindset. Escuta isso. Quando eu cheguei em 2018, falido, porque eu fui pra África do Sul, fui pro Quênia, consegui uma bolsa e estudei 1 ano na França. E voltei pro Brasil, eu quebrei a cara, fali, deu tudo de errado, tomei chifre na minha cidade. E aí, cara, quando os meus sonhos internacionais estavam abalados, mas como eu já sabia como as coisas aconteciam, eu sabia que, cara, se eu raspar minha sobrancelha para estudar para uma prova que chama GMAT e eu passar, eu vou conseguir de novo viver aquele sonho que eu tentei. Eu voltei para minha cidade e quebrei a cara de novo. Tudo deu certo, cara. Fui para os Estados Unidos e no meu primeiro mês fazendo mestrado eu quase desisti. Por quê? Eu não falava inglês direito. Eu não estava preparado para o nível de matemática que era lá, porque eu fiz um mestrado de matemática financeira e economia. Pô, eu não estava nem preparado, nem de perto preparado para aquele nível, então eu estava quase desistindo. E além disso, eu era monitor na faculdade, né, assistente de professor, e também, cara, dava faxina, limpava, fazia jardinagem. Então eu quase desisti. E no dia que eu estava quase desistindo, eu estava voltando pro meu carro, cara, eu estava com um carro que era emprestado, e quem mora nos Estados Unidos sabe, imagina um Sentra de 15 anos de idade, quase quebrando, um Sentra tipo de $1.500. Eu voltando para esse carro, 2 da manhã, desistindo, decidindo, cara, eu vou voltar, eu fracassei, não dá, não dou conta. Quando eu cheguei no meu carro, tinha até um negócio escrito, eu tenho isso aí até hoje, que é assim, Never let your fear decide your future, escrito à mão, só no meu carro, colado, naqueles stickerzinhos. Nunca deixe o medo decidir seu futuro. Cara, quando eu vi aquilo lá, eu falei, cara, Deus tá me falando, velho. É risco, o medo não vai guiar minha vida. Não desisti, acabei o mestrado, mandei tão bem que entrei para a Sociedade de Honra dos Economistas nos Estados Unidos, fui para Wall Street em um programa que só cara foda, PhD, cara de Ivy League entrava, a maioria, não só, mas a maioria da galera lá era de Ivy League, eu não era de faculdade comum, eu consegui bolsa em uma faculdade comum. E aí, cara, o risco sempre me transformou numa pessoa mais legal. Hoje o pessoal fala de mim até hoje lá em Wall Street. Sempre a galera lá, pô, e o Felipe? Não, aí o pessoal sempre fala, não, Felipe, você sempre adicionava cores diferentes ao ambiente, você é um cara criativo, tá. E isso volta até naquilo lá, que eu falei no primeiro tópico, né? Nós que somos brasileiros, a gente é um pouco mais criativo, a gente tem um pouquinho mais de jogo de cintura, e a gente é um pouco mais, sabe, a gente tem o nosso gingado. E nesse ambiente quantitativo que eu entrei, a maioria, 90% do meu time era ou indiano ou chinês. E esses indianos e chineses, eles cresceram em um ambiente que você tem que competir para você ganhar contra milhares de pessoas. Então você tem que estudar aquela matemática e ser o melhor naquela matemática. Então é um pessoal um pouco dentro da caixinha.
como eu era fora da caixinha, mesmo não sendo nem 10% tão bom quanto eles na parte quantitativa, eu me destacava, tanto que eu fui promovido tantas vezes. E aí agora nós vamos pro nível número 3. Tá, Felipe, mas e aí? Você fez um mestrado, e eu? Cara, o número 3 é, o preço para você viver uma vida global são 3 anos de sacrifício. 3 anos vivendo uma vida mais desconfortável que era a nossa vida na nossa casa, na nossa cidade. Todo mundo que eu vi durante todos esses anos vivendo fora, vou dar um exemplo nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu trabalhei muito, limpando banheiro, ajudando em faxina de casa, jardinagem. Eu trabalhei muito no pesado. Eu tenho até calo na mão até hoje, né? E durante todo esse tempo, todo mundo que eu via, gente que saía, cara, do lado do Cafundé, no norte de Minas, ia para os Estados Unidos. No primeiro ano você sofre, mesmo se for para fazer trabalho manual, porque no primeiro ano você não ganha bem. O cara chega nos Estados Unidos e ganha $80, $100 por dia e paga um aluguel caro. Os caras passam um aperto. O cara ganha pouco, porque ele nem um negócio manual ele sabe, ele não fala a língua e ele não está acostumado com aquilo ali, com aquela dinâmica. Depois de um ano, a pessoa já sabe melhor o emprego, já ganha seus $150 por dia, seus $200 por dia. Depois vai acostumando com a língua, vai juntando um dinheirinho. Depois de 3 anos já está ganhando bem, independente do seu trabalho manual. Se for coisa mental, provavelmente já vai ter entrado na sua área, depois de 3 anos sofrendo, estudando. Independente do que você faça. 3 anos sofrendo ali, sacrificando para você obter o que você quer, você já vai estar ganhando bem mais, já vai estar falando a língua, já vai estar acostumado com o ambiente, já vai conhecer pessoas. Então você já vai ter, cara, uma flexibilidade muito maior. Você vê, por exemplo, 3 anos trabalhando pesado nos Estados Unidos, e mesmo você sair quando você está adaptado, quando você ir para outro lugar, você já juntou um dinheirinho, já sabe falar o inglês, pelo menos melhor, já sabe fazer um trabalho manual bem feito. Então, mesmo se você voltar para o trabalho manual depois, sua vida já vai ser totalmente diferente. Ou seja, você vai ter destravado o negócio da vida global. Esse é o número 3. Cara, e agora vamos lá, o número 4. O CLT, né, que no Brasil a gente chama de CLT, aquela carreira fixa, ela é uma doença global. Não é só no Brasil que temos milhares de pessoas que vendem seus sonhos por um trabalho CLT. Eu vou dar um exemplo, cara, porque inclusive o Brasil, o pessoal empreende muito, tem muito microempreendedor e tal, o pessoal do Brasil é muito massa. Eu via muita gente nos Estados Unidos, desde o emprego CLT simples até um de luxo, o simples é trabalhar no McDonald's, até um de luxo, trabalhar em Wall Street, todo mundo com trabalho CLT, que eu pergunto pra eles, cara, o que é seu sonho? Eu nunca, nem de gerentes ou gerentes de diretores, eu era VP do Bank of America, da minha área, Valuation de Commodities. Mas, mesmo o pessoal lá em cima, você pergunta, qual que é seu sonho? É sempre, eu vou comprar um dia uma fazenda e vou fazer não sei o quê. Um dia eu vou viajar ao mundo, um dia... E a coisa mais triste, principalmente nesses grandes bancos, é o seguinte, o cara fala assim, não, quando eu inteirar 15 anos no banco, eu vou ter 4 meses de férias. Porque o banco tem isso, você fica 15 anos lá, você tem 4 meses de, tipo, parabéns, você trabalhou aqui 15 anos, 4 meses pra você aproveitar a sua vida. Isso é triste, o cara tem dinheiro, mas tem uma despesa gigante, tem filho que estuda em escola cara, e aí o cara virou preso pro resto da vida. Então, independente se o cara é um CLT pobre ou um CLT rico, o cara nunca tá totalmente satisfeito, sempre sonha em fazer uma coisa diferente. Então a gente volta pro risco. O risco, cara, ele te livra disso aí. E vamos lembrar, tem um livro muito bom que eu recomendo todo mundo a ler, que é Do Bom pro Ótimo, que é Good to Great em inglês. Cara, é muito mais fácil sair do merda pro excelente do que do bom pro excelente, porque o bom é confortável. Você tá no emprego bom? Cara, eu tava num puto emprego bom lá nos Estados Unidos. Você sair do emprego bom, pra você ter um pouco mais de liberdade, pra você tocar sua própria empresa, dói. 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 Você tá abrindo mão do bom, que tá bom, o bom é bom, por que você vai abrir mão do bom? Mas você nunca vai chegar no ótimo tendo o bom. E agora você vai falar, mas cara, você é o criptomestre, por que você tá falando dessas coisas pessoais? Virou coach agora? Não. Porque, cara, não adianta. Isso que eu tô te passando pode te ajudar a ter uma vida de investidor muito maior, ter muito mais grana para investir e ter um mindset muito mais foda para investir. O número 5, cara, é muito massa. Isso é para quando você chegar no level final, já tem muita grana. Todo mundo rico de verdade não vê dinheiro como uma coisa local. O dinheiro é global. O dinheiro está na nuvem. Um exemplo aqui, ó.
Isso aqui é uma carteira cripto. Olha pra você ver, que interessante. Calma aí. Como eu faço aqui na Argentina, que eu nem tenho os documentos na Argentina ainda, eu vou ter depois que minha filha nascer, porque quando a filha nasce aqui, você tem documento já permanência na Argentina, pra você depois tirar seu passaporte. Nem conta do banco eu tenho aqui, nem documento. Eu uso cripto e troco cripto por dinheiro, sabe? E tanto por dinheiro da Argentina, como por dólar. Então o dinheiro, galera, ele é global. Você ficar local, você vai pagar muito mais imposto e vai ficar com a bunda de fora. Se o seu dinheiro ele é local, se o seu dinheiro é brasileiro, se você investe todo o seu dinheiro na B3, no CDI do Brasil, num banco brasileiro, seu dinheiro está todo em reais, você está com a bunda de fora. Porque se o real morrer, igual morreu o peso aqui, cara, seu dinheiro vai valer nada muito rápido. Vai valer nada muito rápido. Como a gente tem visto, a Bolsa Brasileira é que menos performa nos últimos 5 anos, o real está só caindo. E mesmo o cara que tem tudo em dólar e está lá nos Estados Unidos, você fica grudado a um sistema que vai te lascar. Você vai ter que pagar muito, você vai pagar muito mais imposto, você vai estar com a bunda de fora, você não vai estar com dinheiro global, com liberdade. Então se você quiser ter liberdade, o rico de verdade, ele tem conta em paraíso fiscal, Bahamas, eu estava até em Bahamas esses dias. O cara tem outras cidadanias, eu estou vindo agora pegar minha cidadania Argentina. Quando eu voltar para os Estados Unidos, eu não volto com visto de trabalho. Com visto de trabalho, se o banco te demitir, você está lascado. E quando o banco aplica para o seu green card, você tem que esperar, ou qualquer empresa, você tem que esperar uns 4 anos, sem poder até sair da sua vaga para ir para outra vaga na própria empresa. Você fica preso. A gente chama até de green card slavery. Os caras te prendem por 4 anos. E depois de 4 anos, aí você fala, depois quando chegar meu green card, eu já ouvi isso muito. Quando chegar meu green card, eu vou ter liberdade. Chega o green card, cara, você já tem filho, você já tá agarrado, ele já ganha muito bem, acabou, bicho. Acabou. Tem até uma parábola não, tem um caso assim que eu conto, como eu decidi sair de Wall Street. Eu tava, tinha acabado de comprar quem me acompanha no Instagram, tinha até acabado de comprar uma Mercedes EQS 580, que no Brasil custa $1,5 milhão. Eu ainda tenho ela, tá lá nos Estados Unidos. Tinha comprado ela de $140 mil em cash. Ainda pago o seguro dela, que ainda tenho ela lá. Dei pra minha mãe. Mas eu tinha acabado de comprar esse carro, tava vindo a vida confortável lá. E o banco ia aplicar pro meu green card esse ano, tava com visto de trabalho. E aí, cara, eu tava viajando e indo visitar um amigo meu em Washington, na capital dos Estados Unidos, de Nova York para Washington. E eu perdi uma saída. Quem já fez esse caminho lá, tem muito pedágio. E aí, cara, sem querer eu não peguei a saída que eu tinha que pegar, cara, eu tive que andar mais umas 40 milhas, dirigi mais 1 hora com o bebê chorando e paguei uns 2, 3 pedágios para circular tudo de novo. Eu tive que voltar e ainda pagar outro pedágio que eu já tinha pagado de uns $20. Então eu gastei uma puta de uma grana e perdi muito tempo. Aí eu falei, cara, será que Deus me contando alguma coisa? Será que Deus está me dando uma mensagem? Será que eu tô indo no caminho que eu tô perdendo a saída é agora? Antes deles aplicarem para esse green card, minha empresa dando certo, a 4P Finance tá bombando, é a maior empresa de pagamento do Brasil, de cripto. Cara, é agora. E eu peguei esse exit e não tem um dia que eu não agradeça a Deus por ter feito isso. Então, pessoal, o dinheiro é global, beleza? Vamos aplicar esses métodos. Tenha uma cabeça global que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai se limitar a um lugar e a um emprego, tá? E todo mundo que eu conheço... Vou dar um exemplo do Anderson, 196 Sonhos. O cara vendeu uma loja de celular, o cara era burrinho, nem sabia falar nada, para viajar a todos os países do mundo. Não tinha dinheiro. O cara tomou esse risco e hoje o cara viaja o mundo inteiro, o cara fala um tanto de língua, o cara levou a família para Portugal. Cara, o risco te gera uma áurea. Todo mundo respeita. Cara, a pessoa que tem uma vida muito legal, eu contrato, bicho. Eu contrato na minha empresa. Todo mundo quer estar perto de pessoas com uma vida legal. Sua vida muda, você fica mais atrativo para mulheres, inclusive. Então, aplique isso que eu falei. Vamos tomar um pouquinho mais de risco. Vamos pensar na sua vida como um personagem. Não seja o personagem do filme que chega o ator principal para conversar com o contador. E é o contador gordinho na mesa. Nunca seja o contador. Então, a palavra final é nunca seja o contador do seu próprio filme. Seja o cara do Breaking Bad, o carecão barbudo ou aquele outro noiazinha lá. Mas nunca seja o contador.